Carol, tá filmando? 1 ano, 5 meses, né? Mas ele é uma bênção, graças a Deus. Chegou aqui para abençoar, para acrescentar. Quem tem acompanhado tem visto, né? Um homem abençoado, um homem que procura crescer cada dia, cada momento na presença do Senhor. Ele lá, ele. Tudo bem contigo? Oi, Ismael. Tudo bem? Tá tudo bem, Ismael? Tá? Vamos orar. Levante as suas mãos. Senhor, eu te louvo, Deus, pela vida do teu servo, que está aqui hoje à noite como canal, ó Deus, da tua palavra. Abençoa o teu filho, que ele possa ser aquele profeta que vai transmitir a tua verdade para nossas vidas. Porque eu sei, meu Deus, que o teu servo tem buscado, Senhor, tem entregue a vida dele em tuas mãos, e que nessa noite não seja diferente. Toma o teu povo, Deus, que o teu povo possa buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que, vindo os maus dias, ó Deus, não pereçamos, possamos estar de pé diante de Ti. Porque assim diz a Tua palavra: fica de pé, porque eu quero falar contigo. Coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. Assim o Senhor tem dito à igreja nesta noite: coloca-te de pé, que eu quero falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra por gentileza, primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Leremos 2 textos do capítulo 17. Todos acharam? Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, que diz assim: Ora, Elis o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses 3 anos, não segundo a minha palavra. Antes de ganhar tempo, versículo 7. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a face da terra. Versículo 12. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tem nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, prepara 2 cavacos, eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias disse-lhe: não temas, vai e faze conforme disseste, mas fazes disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o aqui para fora. Depois o farás para ti e para o teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a face da terra. Foi ela, fez conforme a palavra de Elias, assim como ele, ela e a sua casa, muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio do profeta Elias. Poder sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se os irmãos for olhar aqui para o texto, o seu capítulo 16, vai contar a história a respeito de um homem chamado Acabe. O seu pai, um rei, havia reinado, e a Bíblia diz que seu pai fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia que após o seu pai entrou um homem chamado rei Acabe. Muitos já ouviram falar. Um homem chamado rei Acabe, inclusive tem até uma novela também a respeito dele.
Mas interessante é que o rei Acabe, ele reinou durante 22 anos sobre Samaria, que era a região norte de Israel, porque estava dividido em região norte e região sul. Então Acabe vai reinar durante 22 anos, mas mesmo reinando, diz a Bíblia que ele fazia o que era mal perante aos olhos do Senhor. E como se não houvera isso, andou nos pecados de um homem chamado Jeroboão, que foi um outro rei que havia assumido Israel antes dele, e que também pecou, fazendo idolatria para Israel, que era 2 bezerros de ouro. Ou seja, Acabe, ele acaba vivendo uma prática de pecado do passado que havia sido instalado lá. Então, outros reis que reinaram na parte do norte também faziam o que era mal perante os olhos do Senhor e cultivava a idolatria. Então Acabe ainda cultiva a idolatria do passado, que eram os chamados bezerros de ouro. Acabe ele ainda continua cultuando a esses 2 bezerros de ouro, porque, segundo o que está escrito na Bíblia, falaram que foi os bezerros de ouro que havia tirado o povo de Israel, e sabemos que não foi, mas foi a mão poderosa de Deus que tirou o povo do Egito. E diz a Bíblia que, além dele fazer isso, ele vai se unir a uma mulher chamada Jezabel, e para piorar mais a situação, ele vai servir a Baal. Já servia a 2 bezerros de ouro, agora ele vai servir a Baal, conhecido como o Senhor da chuva, o Senhor da fertilidade. E ele vai casar com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ele fez um casamento, alguns dizem que foi até algo político, entre Israel e Fenícia, e agora está instalado em Israel a cultura de Baal, o culto para Baal, tudo agora é para Baal, a adoração agora é para Baal. Então Israel está inclinada para Baal. E diz a Bíblia que Acabe fez uma casa para Baal em Samaria, edificou, serviu, se inclinou e adorou. Então tanto Acabe como Jezabel, que eram líderes não somente na questão política, mas também Acabe de forma religiosa, influenciou muitas vidas a se curvar como ele se curvou perante a Baal. Mas diz a Bíblia que chega um momento em que vai aparecer um homem chamado Elias, o tisbita, morador de Gileade. Agora o profeta Elias vai aparecer para Acabe. Ele vai se apresentar perante Acabe, um homem que morava no vilarejo, um homem que a Bíblia não menciona muito, mas quando entra aqui no capítulo 17, ele aparece. E diz a Bíblia, quando ele aparece, ele vai se apresentar para Acabe, diante de uma autoridade de Israel. Mas ele vai se apresentar com a presença de Deus. Por quê? Porque quando Deus levantou o profeta Elias, foi para combater a religiosidade de Baal, para combater a corrupção do povo de Israel, do povo de Deus. Mas para ele poder combater, ele precisava carregar a presença de Deus. Aleluia! Ele precisava andar na presença do Senhor. Não há como mudar o quadro da sua casa, da sua família, da sua história. Não há como mudar o seu bairro, a sua vizinhança, se você não andar na presença de Deus. E diz a Bíblia que ele chegou lá e diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem chuva e nem orvalho não haverá segundo a minha palavra. Ele chega para cá e ele fala assim: ó, estou na presença de Deus, em cuja face ele me vê, ele está atento à minha vida. Eu estou na presença de Deus. Então você vê que aquele povo todinho corrompido, mas ainda assim tinha alguém na presença do Senhor. E ele fala: na presença em cuja face estou, do Deus
vivo de Israel, aleluias. Ele falou assim, ó, eu estou na presença de um Deus que é vivo. Eu não estou na presença de Baal, que é um pedaço de madeira, que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvido mas não ouve, que tem nariz mas não cheira. Não, eu estou na presença do Deus vivo. Porque quem anda com o Senhor sabe que Deus é o Deus vivo. Ele reina, Ele é eterno e Ele é poderoso, irmãos. Coloquei um tempo para essa mensagem. Elias, usado por Deus, alimentado por Deus. Guarda isso. Usado por Deus, alimentado por Deus. E você vê que Elias agora vai lançar uma palavra e fala assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel. Não vai. Diz a Bíblia que aquilo que ele falou aconteceu. Não houve mais chuva. Durante 3 anos e meio, Israel passou por uma seca terrível. Mas é engraçado, ele foi lá, profetizou. Agora Deus falou para ele assim, ó, agora sai daí. Agora sai. Ele foi usado por Deus para combater a religiosidade, para combater os idólatras ali, tanto para Acabe como para Jezabel. Agora ele fala assim, agora sai. Não fica muito na resistência não. Se Deus te usou para alguma pessoa, já ministrou, já falou, agora se retira e deixa Deus tratar com ela, aleluia. Ele falou assim, ó, usou, falou, agora sai. Não discute não, não bate boca não. Se Deus falou para essa pessoa, se retira e sai, irmãos. Elias aqui não ficou debatendo a religião. Elias não ficou aqui debatendo se Deus é maior do que Baal. Elias chegou com autoridade na palavra, profetizou e saiu. E o profeta de Deus, e você que é profeta e profetiza, Deus não somente quer te alimentar não, mas Deus quer te usar também, irmãos. Quer te usar. Deus te levantou para te usar, irmãos. E Ele quer te usar nesse século 21. Ele quer usar a mim e usar você. Mas Ele fala agora, retira, sai daí, vai embora. Diz a Bíblia, então veio a palavra do Senhor. Retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te no rio Querite, que está ao leste do rio Jordão. Agora, ele fala assim, agora sai de cena, se esconde, vai para onde eu te mando. É interessante que o profeta Elias só fica debaixo da orientação do Senhor. Ele só apenas ouve a voz de Deus. Entendemos que nós como cristãos precisamos estar sempre debaixo da orientação divina. Para onde Ele for nos guiar, precisamos ouvir a voz do Senhor em todos os sentidos, aleluias. Receba essa palavra nessa noite. Você precisa estar mais sensível para ouvir a voz de Deus, para Ele te direcionar para onde Ele quer te levar, aleluias. Retira-te daqui, vai para o Oriente, vai para Querite, vai para lá. E Querite significa cortar no caminho certo. Obedece a minha voz, anda no caminho certo, anda na minha palavra, anda na minha presença, anda no meu caminho, anda na minha presença, aleluia. Porque não é somente ser usado por Deus, não é somente ser apenas ser usado por Deus, não. Tem que andar no caminho que Ele manda, aleluia. Tem que andar no caminho que Ele manda. E quando Ele fala isso, vai para Querite, lá tem um rio, você vai beber daquela água, e eu ordenei aos corvos para que ali te sustentem. Elias passou o momento de ser usado por Deus. Agora Elias vai ser alimentado por Deus. Porque na caminhada, Deus usa
mas também na caminhada Deus cuida. Não, calma, irmãos. Deus usa, mas também eu vou cuidar de você. Fica tranquilo, aleluia. Fica tranquila. Eu vou continuar te usando, mas também eu vou continuar te sustentando. Vá lá você vai achar um rio. Desse ribeiro você vai ver dessa água. E eu já dei ordem para os corvos. Por quê? Porque Deus, Ele é Senhor dos exércitos, Senhor de Israel, Senhor da igreja, Senhor dos anjos e Senhor dos animais. Ou seja, Ele ordena em tudo e todos. Ele é todo poderoso. Ele ordena os animais, Ele ordena na igreja, Ele ordena Israel, Ele ordena os anjos. Eu já ordenei aos povos, eu já ordenei o que vem de cima, e você vai receber aí embaixo. Aleluia. E quando o profeta Elias, diz a Bíblia, e fez conforme a palavra do Senhor, aí ele vai andando, vai caminhando. Mas interessante que até chegar aonde Deus falou para ele ir, ele tinha que continuar caminhando. Não adianta apenas ouvir a voz de Deus, que Deus tem isso na sua vida, que Deus tem isso para a sua vida, se você não continuar caminhando na presença dEle. Aleluia. Não adianta você ouvir as promessas, as profecias, se você não continuar caminhando, irmãos. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus falou, Ele quer cumprir, mas para cumprir, você tem que caminhar. Não adianta só apenas ouvir. Não adianta ouvir promessas e projetos e história que Deus tem para a sua vida se você não caminhar. Porque quando a sua caminhada, Ele vai cumprir o que Ele falou. E quando Ele chega lá, realmente ele encontra aquele ribeiro de águas, fica ali, e diz a Bíblia que ele fala assim: eu ordenei aos corvos que ali te sustentem de dia e ao anoitecer, levando pão e levando carne. Aí o profeta Elias vai lá no ribeiro, fica lá paradinho, só tomando a água do ribeiro e esperando vir a provisão do alto. O que ele estava esperando vir? Era carne e era pão. Deus, Ele cumpre o que Ele fala. Quando Ele ordena, os animais têm que se apresentar e têm que ir. A Bíblia diz que foi certinho ao encontro do profeta. Porque a provisão, quando Deus quer alimentar, Ele vai no momento certo, Ele vai no endereço certo. Deus não erra quando alguém está precisando da provisão. Receba essa palavra. Deus não erra quem está precisando da provisão dEle. Deus não erra o caminho. Deus não erra. Deus não erra. Quando Ele fala, eu vou mandar, eu vou enviar, e você vai receber. Deus, quando envia, Ele não erra. Ele vai no momento certo para quem está precisando. E ele estava cuidando de quem? Estava cuidando de Elias. Elias agora não estava mais sendo usado, não estava aparecendo mais, estava apenas agora sendo alimentado por Deus. E diz a Bíblia que Deus mandou carne. E sabemos que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava caminhando, Deus enviou carne. O povo murmurou, Deus soprou um vento, enviou as codornizes, e o povo de Israel só fazia assim, e pegava. Porque o que vem do céu para receber não faz esforço, vem na mão. A tua parte só tem que buscar, mas para receber é só você abrir que você vai ter. Aleluia. Não precisa ter esforço da tua parte, não, porque se Ele falou que vai dar, apenas abre a sua mão e receba. Espere o tempo dele que Ele vai dar. Recebe. E diz a Bíblia que Ele, além de Ele enviar codornizes para o povo de Israel, e você vê aqui no profeta Elias, envia pão.
Vou te dar de manhã e vou te dar de tarde. Ao amanhecer, vai ter minha provisão. Antes do anoitecer, vai ter de novo. E você vê que Elias ficou ali até o ribeiro secar. Porque tudo acaba. Uma hora acaba. Foi usado por Deus. Estava sendo alimentado por Deus. Mas chegou uma hora que o ribeiro acabou. A água acabou, secou. Por quê? Porque a seca começou agora a entrar em Israel. Então agora a falta d'água, filho, começou a pegar para todo mundo. Até para o profeta. Até para o profeta também chegou a seca. Mas como Deus não deixa ninguém na seca, não, calma, vou te tirar dessa situação. Não, acho que você não entendeu, não. Deus não deixa o Senhor na seca, não. Quem está na obediência, Deus não deixa, não. Aleluia. O povo lá que ficou em rebeldia ficou, mas quem está na presença do Senhor, Deus não deixa, não. Porque diz a Bíblia aqui que secou o ribeiro, e quando secou, aí Deus fala: agora sai. Eu não te chamei para ficar na secura. Eu te chamei para te cuidar e para te usar, para te alimentar. Então o Senhor não vai deixar você nessa situação, não. O Senhor não vai deixar você nessa prova, não. Ele vai chegar uma hora que você vai: acabou, você só não tem mais nada. Calma, eu vou te levantar e vou te alimentar. Aí o Senhor dá uma direção para ele. Acabou a água. Deus não manda mais corvo, não manda mais alimento. Aí o Senhor fala com ele: levanta-te, vai para Sarepta, e eu ordenei uma viúva que te sustente. Engraçado, ele foi profeta, ele foi alimentado. Agora uma mulher viúva em Sarepta, que ficava na Fenícia, região de pagãos, mas tinha uma viúva pobre lá, e Deus falou assim: agora sai daqui e vai lá, porque lá tem alguém que vai te sustentar. Tudo isso debaixo da orientação divina, tudo isso debaixo da voz do Senhor. O profeta só saiu daquela situação de secura a partir do momento que ele ouve a palavra. E quando ele ouve, ele agora sai. Agora ele vai ter mais uma jornada para caminhar até Fenícia, até ser abençoado, ter uma jornada. Talvez Deus te prometeu tanta coisa, de pedir pessoas te abençoar, de pessoas te dar, te abençoar, mas não chegou ainda. Calma, você tem que continuar caminhando para que lá na frente aquela pessoa seja instrumento para te abençoar. Então continua caminhando na presença do Senhor. E diz a Bíblia que ele caminhou de um país para o outro. Imagine só uma trajetória, mas ele estava debaixo da palavra. Aleluia. E aí? Estava debaixo da orientação do Senhor. Então, se está debaixo da orientação do Senhor, continua caminhando. E diz a Bíblia, quando ele chega na entrada da cidade, ele vê a viúva apanhando lenha, e ele pede para fazer um bolo para ele. E coitado da viúva, estava na prova igual a ele. A viúva estava numa situação mais terrível do que a dele. Mas diz a Bíblia aqui: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chega na porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: traga-me, peço-te um vaso, um pouco de água para beber. E indo ela buscar, ele chamou e disse: traz-me também o pão. E respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha e um punhado de azeite, para eu e meu filho comermos e morrermos. Aí você vê a situação agora do profeta: poxa, eu pedi água, eu pedi pão, e ela nem água tem, nem pão tem. A única coisa que ela tem é o que é para ela, que é para o filho que vai morrer. Mas que mistério é esse? O Senhor falou que a viúva ia me sustentar? E a viúva naquela época em Israel era totalmente desprezada. Como é que o Senhor fala que uma viúva vai me abençoar, se ela está passando na prova pior do que eu? Mas ele tinha, o profeta Elias andava na presença do Senhor, mas ele tinha uma boca profética.
mesmo o estado de morte que estava vendo aquela mulher ali, porque o estado era de morte material, porque depois de comer ia morrer, não ia ter mais nada. Mas Deus estava dando calma, eu vou te usar com boca profética, eu vou te usar com boca profética, aleluia, eu vou te usar com boca profética. Mas o cenário que você está vendo não tem nada, vai morrer, Senhor. Não, eu quero te usar com boca profética, eu quero te usar para mudar o quadro. O profeta estava ali, meu Senhor, não tem, eu pedi água, eu pedi pão, eu não tenho nada. Eu vou te usar, rapaz, eu vou te usar para você ser bênção para ela e ela para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia aqui, quando ele fala isso, ele fala, vez aqui, ela fala, eis aqui, eu peguei 2 cavacos, prepara para mim e para meu filho, a fim de como amamos e morramos. E disse ele, não temos. Aí o quadro agora muda. Ele fala, não temos. Faz conforme eu te falei. Aí agora a viúva que tem que confiar na palavra do profeta. Aí o cenário muda de novo. Mas agora, Elias agora está sendo usado no momento para ser usado por Deus. E não para ser alimentado por Deus, como ele chegou querendo ser alimentado, querendo ser abençoado. Não, eu quero te usar primeiro. Receba nessa noite, irmãos. Eu quero te usar primeiro. Ah, eu só quero receber bênção, eu só quero receber vitória. Não, eu quero te usar primeiro. Aleluia. Eu quero te usar primeiro. Não, Senhor, eu quero o teu reino, eu quero a tua justiça, eu quero encher a barriga. Não, eu quero te usar primeiro e deixa que eu cuido de você. Elias agora está no momento de uma situação com uma viúva que não está favorável, que não está bom, mas mesmo assim ele estava debaixo de uma orientação divina. Não está legal, mas eu vou profetizar. Jesus de Nazaré. Mas o cenário não está bom, Senhor. O que eu estou vendo aqui é um cenário de quadro de morte. Mas se o Senhor mandou profetizar, eu vou profetizar. Porque o profeta, quando entra, ele entra com uma palavra de vida e não com uma palavra de morte. Já não chega o estado que a mulher está vivendo, já praticamente estado de morte. Aí o profeta vem com uma palavra de vida. Aí o profeta vem para mudar o quadro. E diz a Bíblia aqui, ela fala, a viúva fala assim, e vez aqui que eu peguei 2 cavacos, prepara para mim e para meu filho, e finge como vamos e morramos. Ele disse, não temos, vai, faz conforme disseste, mas faz para mim primeiro um bolo pequeno, e traz aqui para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Deus de Israel. Prepara lá. Ele ordena, vai preparar para mim. Pode preparar. Mas Senhor, só tem um bocado de farinha, só tem um bocado de azeite. O profeta fala, prepara o que isso tem na tua casa. Prepara porque agora é o momento que eu estou sendo usado como bênção para a sua vida. E eu, como profeta do Senhor, te digo nessa noite, se prepara. Aleluia. Se prepara porque tem surpresa do Senhor na sua vida. Se prepara porque tem aumento aí na sua casa. Se prepara que as coisas vão começar a se multiplicar. Mais um pouquinho, mas se prepara. Prepara. Isso. Não vai faltar nem azeite, nem a farinha, até chover sobre a face da terra. Aí é interessante isso, que diz que não vai faltar nem a farinha e nem o azeite, até que haja chuva. Então, quando houve chuva, demorou 3 anos e meio para acontecer. E o Senhor falou no meu coração, o céu estava aberto, não estava tendo chuva, porque chuva trazia prosperidade para a colheita, os plantios, para o sustento das pessoas. Mas para essa mulher aqui, o céu estava aberto de forma sobrenatural. Sabe o que o Senhor me falou no meu coração? Enquanto o céu estiver aberto,
não vai faltar na sua casa. Não, acho que você não entendeu essa não, irmãos. Enquanto o céu estava aberto, para muitos era escassez, era fome, era destruição, mas na vida dela, enquanto o céu estiver aberto, a bênção vai continuar chegando, a multiplicação da farinha vai continuar tendo, o azeite vai continuar tendo. Enquanto o céu estiver aberto na sua vida, Deus vai continuar te abençoando. Enquanto o céu estiver aberto na sua vida, Deus vai continuar sendo contigo. Glória a Deus. Quando o céu estiver aberto, não vai faltar na sua casa. Enquanto o céu estiver aberto na sua vida, não vai faltar na sua família nada. Receba nessa noite essa palavra, irmãos. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não ande ansioso por que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de vestir. Olhai para os pássaros do céu, não colhem e não semeiam, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Aleluias. Pode ter certeza, enquanto você buscar o reino, o céu vai estar aberto e ele vai continuar te sustentando. Glória a Deus. Diz a Bíblia que aquela mesma botija de farinha pequenininha, de farinha e de azeite, não faltou. E agora o quadro muda. Agora não é mais Elias sendo usado como bênção para ela. Agora é Elias que foi usado, agora é alimentado ela, ele e o filho. Agora o quadro muda. Agora todo mundo ali agora é abençoado. E você é profeta e profetiza do Senhor. E o quadro vai mudar na sua casa. E todos vão ser abençoados com a provisão do Senhor. Porque a farinha, o azeite não acabou, mas era Deus que estava provendo para aquela casa. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Como profeta do Senhor, você profetiza e você profeta. Continua na presença do Senhor. Porque os que estiverem em casa, também nada vai faltar para essas pessoas. E nada vai faltar para ti também. E diz a Bíblia que não faltou nada. Nada para aquela viúva. O estoque da multiplicação não acabou. A farinha continua jorrando. O azeite continua jorrando. Tanto a farinha como o azeite que preparava o alimento para continuar comendo. Durante 3 anos e meio, aquela viúva ficou recebendo a provisão do Senhor. E Elias foi um canal de Deus para a vida dela. E aquela mulher pôde desfrutar durante 3 anos e meio. E o céu estava aberto. Então, quando o céu está aberto, aproveita. Se o céu está aberto na sua vida, aproveita a provisão do Senhor. Se o céu está favorável a ti, aproveita. Elias passou e foi embora, mas ela continuou recebendo da parte de Deus. Ele foi só apenas um instrumento. Ele foi embora, mas ela continuou recebendo da parte de Deus. Ele só profetizou, mas ela continuou recebendo a provisão do Senhor. Que Deus abençoe. As palmas, louva o Rei em nome de Jesus.